Pessoal, boa tarde, tudo bom? A ideia é continuarmos no motor, tá? Então agora, seguindo aqui na tela, nós faremos o seguinte. Nós modelaremos esse componente aqui que é o 3, que aqui no caso é esse espaçador. E aí depois, na sequência, como esse componente é muito difícil, vamos modelar dois componentes aí, que é esse cara aqui que é o 5, que é um componente aqui que depois explica mecanicamente qual é a finalidade, mas faz parte do virabrequim, que aqui vai ser chamado de crank 1, tá bom? Então vou começar primeiro com o espaçador, tá bom? Então vamos lá. Aqui no Inventor, a gente vai começar um novo arquivo. Pessoal, essa tela, eu estou falando isso para o Inventor, mas aqui, tomem cuidado na hora de começar o novo arquivo para certificar que a unidade esteja em milímetros, tá? No caso, nós usaremos milímetro, tá? Então, beleza. Standard, criar, tá? Agora, continuando aqui, só... Então, beleza. Então, estou aqui nessa tela. Eu vou começar um novo arquivo. Pessoal, vou um pouquinho mais rápido agora. Porque agora acho que já o pessoal já está pegando a ideia e tal. Mas qualquer coisa, voltem nos anteriores, tá? Nos exercícios anteriores. Então, eu vou selecionar um plano, tá? Nesse caso, vou começar com XY, esboço, tá? Só habilitar aqui, pessoal, que a ideia... Ah, perdão. Nós faremos o espaçador. O espaçador, basicamente, é o seguinte. Ele é simples, então vou no comando círculo, e aí vou criar dois círculos. Eu sempre seleciono o encontro entre os planos, então aqui é o seguinte. Eu vou repetir isso mais na frente, mas esse eixo que está na horizontal e o que está na vertical é o encontro entre dois planos. Então eu aqui vou girar com o Shift, mas no caso aqui, eu vou confirmar, melhor, já que entrei nesse assunto, mas olha, o plano XY é onde eu estou criando esse esboço. O plano YZ é um plano que está cortando a peça na horizontal e o YZ é outro, XY, perdão, e YZ. Então, quando você olha de frente, o eixo X, o eixo que está na horizontal, é referente a um plano e o eixo Y a outro, tá? Então, normalmente, se você faz alinhado assim, vai ser bom. Mais adiante vocês verão por quê. Nesse momento, acho que não é muito importante entrar nesse detalhe, mas eu sempre trabalho dessa maneira. Então, vamos lá, vou voltar aqui no esboço. Então, vamos lá. Esse primeiro diâmetro, vou lá em ciclo, crio um outro diâmetro e boa. Aí, no caso, cota ou a tecla de atalho D. Aí no caso vou clicar aqui, vou projetar para fora. Então o diâmetro 20. E, aqui, e esse diâmetro interno tem o diâmetro de 3,5. Tá? Feito. Beleza. Aí no caso vou encerrar esboço. E aí no caso eu vou extrudar ou a tecla de atalho E ou o comando de extrusão. Pessoal, que nem aqui, tá vendo? Extrusão entre parênteses Z. O comando que está entre parênteses é a tecla de atalho que você deve usar. Então, assim, você ganha produtividade. Então, aí no caso eu quero extrudar somente essa área externa, eu quero deixar essa região. Então, no caso, eu quero extrudar só aqui, eu vou selecionar esse cara. Se eu quiser extrudar tudo, ou fizesse algo maciço, eu selecionaria também a área interna, tá? Não é o caso, tá? Então aqui no caso, vou novamente só selecionar essa, e aqui no caso é a distância de 18 milímetros, tá? Então confirma, tá feito. Esse componente é difícil, hein, pessoal? Caso queira mudar a cor, então é só clicar aqui, ó, aproveitando primeiro para dar algo a mais aqui, ajustar. Aí eu posso selecionar todo mundo e aí depois eu ponho uma cor aqui específica, sei lá, um laranja. Aí beleza. Então vou salvar esse componente. Esse cara vai ser o nosso crank spacer. Crank underline spacer. Tá? Então é isso, pessoal. É isso aí, vamos pro próximo.